Ok, galera, sou o Salomão Farino. Vamos continuar a nossa aula de aprendendo, né, fazendo o app, né, que ensina inglês, né. Então vamos lá. Como tínhamos feito na última aula, né, implementamos aqui, né, a classe ViewOnClickListener. Para quê? Para a gente poder fazer, né, com que a gente pudesse implementar, como são vários botões, não são botões, eu estou trabalhando com image view, mas vocês poderiam estar trabalhando com botões, são vários objetos clicáveis na mesma activity, né? No caso aqui a gente está utilizando um fragmento. Então aqui eu vou fazer agora o image cão, né? Vamos fazer aqui a captura de um log para ver se está correto, tá? E está errado. E aqui a gente vai utilizar exatamente o setOnClickListener, tá? Que vai ser tratado aonde? Vai ser tratado nesta mesma activity, no caso deste mesmo fragmento, tá? Então a gente pode ver aqui que já está pronto. Agora o método, né, que implementamos aqui, né, a extensão, né, do onClickListener, né, fez a gente criar o public void onClick. E agora sim, a gente pode vir aqui fazer a captura desse log, né? Vamos verificar se realmente está funcionando, tá? A gente quer ver se vai funcionar. Agora vamos executar o nosso app, assim, com a ferramenta, né, com o app executado. A gente pode vir aqui em logcat, tá? Vamos tirar da opção verbose, vamos na opção info. Agora sim, vocês têm que vir aqui, né, nessa lupinha aqui do lado, né? E o que você tem que fazer? Você tem que selecionar a opção item, que é exatamente a nossa mensagem aqui. Porque de início ele vem aqui em elemento. Elemento também, acho que ó, vai funcionar. Você consegue visualizar isso, tá? E elemento clicado, ele fica muito em standby e se eu clico ele não funciona. Então a gente tem que vir aqui na opção item, tá? Aqui a gente consegue ver, ó. Eu já cliquei algumas vezes, eu vou clicar novamente, ó. Tá vendo? A gente consegue capturar exatamente o getID dele, do objeto clicado. E agora a gente pode ver que se eu clicar em cima do gato, nada vai acontecer. Mas só em cima do cão que vai acontecer. Ó, vou clicar em cima do gato, não está acontecendo nada. Do macaco, da ovelhinha. Agora em cima do cão, realmente está acontecendo. Por quê? Porque aqui eu só trabalhei o imagem cão, tá? Agora eu vou repetir esse mesmo processo para as outras imagens, né? Para os outros botões, nossos botões. Agora sim, após termos feito para todos os nossos botões, né, que são imagens, eu vou reexecutar o app. E ao reexecutar o app, agora a gente consegue ver, né, eu vou jogar para cá, para o lado, vou jogar para cá, agora eu vou clicar no cão, consegui pegar o ID dele, vou clicar no gato, consegui pegar o ID do gato, o ID do leão, o ID do macaquinho, da ovelhinha e da vaquinha. Temos todos os IDs aqui, só não temos os IDs dos números, porque a gente não preparou nada ainda, mas aqui já está tudo preparado. Então agora vamos terminar de preparar, né, essa interface aqui, para a gente ter ela funcionando já com os sons. Bem, após nós capturarmos, né, o nosso getID, agora a gente pode dar prosseguimento. O que eu vou fazer? Vou precisar criar, né, mais um atributo aqui em cima, que a gente vai ter que usar o MediaPlayer, private MediaPlayer, vou chamar de MediaPlayer mesmo,
E aqui embaixo, tá? Aqui, né, perdão. Aqui embaixo eu vou trabalhar com o nosso com clique, né? Vou colocar um switch, tá? Vou botar um espaço aqui. Agora que eu peguei o getID, o que eu vou fazer? Primeiro abrir aspas aqui, separar. Caso, né, r.id. O nome do nosso botão vai ser o botão cão. Tá? Ele for clicado, Media Player recebe o Media Player.create. Agora é importante essa parte aqui. Eu poderia trabalhar com this. Opa, volta. Eu poderia trabalhar com this. Aqui eu estou querendo pegar o contexto da nossa main activity, da nossa activity principal. A gente está dentro de um fragment. Fragment é uma parte de uma activity. A gente não quer pegar do fragmento, a gente quer pegar da activity principal. Então, como a gente faz para recuperar da nossa activity principal? É simples, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente dá um get activity. E aqui dentro a gente chama o r.raw o nosso som do cão. Perfeito. Perfeito. Antes de executar o app, a gente precisa tirar algumas dúvidas aqui, né? Apresentar a vocês algumas soluções para alguns futuros problemas que teremos. O importante para vocês entenderem é o seguinte: até aqui, né, a gente vai conseguir executar o som, mas tem um problema. A gente vai executar o som, mas a gente não está liberando da memória após ele tocar. Ele vai continuar preso na memória. Então a gente tem que fazer um tratamento, tá? A gente tem que fazer um pequeno tratamento nele para ele liberar essa memória, porque senão a gente acaba enchendo demais o recurso do telefone da pessoa, né? Com muitos recursos. E realmente isso não é interessante para a gente. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um public. Aqui a gente vai tratar, né, o Media Player. A gente precisa tratar e configurar o Media Player. Tá? Eu vou criar aqui um tocar som. Se, vamos lá, Media Player for diferente de nulo, o que a gente vai fazer se ele for diferente de nulo? É porque, né, ele não está tocando. Então, a gente vai executar aqui o mediaplayer.start. Tá? Porque se ele estiver tocando, a gente não vai tocar em cima, né? A gente vai esperar, né, ele terminar de tocar. Tá bom? E agora aqui embaixo, mediaplayer.set on completion listener. Esse método onCompletionListener permite que após o som terminar, a gente poder tomar uma ação, entendeu? Então, vamos lá. O new, volta. Ficou faltando o new on complete listener para ele sobrescrever. Isso. Agora sim. Sim. Após o som ser completado,
O que a gente quer fazer? Media Player ponto release. Agora sim está perfeito. Quando for executado o áudio e o áudio terminar de executar, ele vai dar um release, liberar os recursos utilizados. Agora aqui a gente só tem que tocar o som. Sim, vamos fazer o nosso teste valer a pena. Tá? Eu estou mexendo aqui no aplicativo para escurecer a tela. Vou reexecutar o programa. Com o programa em execução, agora eu posso vir aqui. Então, a nossa classe, né? A nossa switch case já está funcionando. É bem simples agora. Isso aqui a gente não precisa mexer mais, já está tudo configurado, está perfeito, tá bom? Agora a gente só precisa fazer o case para o image gato, o case para o image leão, para o image macaco, para o image ovelha e para o image vaca. Então é só vocês replicarem esse código aqui, logicamente colocando o arquivo exato que vai ser executado, tá? E eu vou fazer isso aqui. E ao reexecutar o app, sheep, cow, lion, monkey, dog, cat, lion, monkey, sheep, dog, cat, lion, monkey, sheep, cow. Todos os botões estão funcionando de acordo. Agora essa mesma regra que a gente implementou aqui, a gente tem que implementar para os números. Então vamos lá. Ok, já implementei todos os files view by ID, né? Agora vamos continuar. Vamos implementar o método viewOnClickListener. Só copiar e colar. Vai dar o erro. Vamos vir aqui. Implemente o método. Somente onClick. Implementado o método. Perfeito. Agora eu posso vir aqui. Image 1. Na nossa própria fragment. Vamos fazer isso para todos os outros. Ok, terminamos aqui, né, de implementar todos eles para nossa própria fragments. Vamos implementar aqui mais um atributo, tá? Vamos lá, que é o private media player. Vou chamar de media player mesmo. Vamos repetir exatamente o que está aqui dentro de bichos fragments. Tá, vamos pegar aqui, ó, o nosso tocar som, tá bom? Ok. Agora eu posso vir aqui. Já tem tudo pronto. Só trabalhar com o nosso switch. Então, vamos lá. Agora sim, tá tudo concluído e tudo pronto. As duas activities estão todas prontas, com o tratamento aqui de release também na Numerous Fragments. Agora vamos executar o app para ver como é que ficou. Ver se ficou legal, vamos lá. Dog, cat, lion, monkey, sheep, cow. Os bichos e agora os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 3, 4, 2. Então, galera, assim finalizamos a nossa aula, tá? Do nosso aplicativo Aprendendo Inglês, que aqui tá assim, tá? É bem simples de mudar, eu já ensinei já nas aulas anteriores, já pronto, eu vou soltar o cardzinho aqui em cima, tá? É bem simples, vocês vêm aqui, não é aqui, eu tô falando besteira, é na string, tá? Mas tá aí o nosso app, tá? Do nosso aplicativo, tá? Aprendendo a aprendendo inglês. Pronto. Deixa eu dar um. Agora, se eu mandar reexecutar o app aqui, acredito que agora ele vai corrigir.
Tá lá, mudou, bonitinho. Tchau.